Abra sua Bíblia em Atos. Nós vamos ler todo o capítulo 12. Atos 12, nós vamos ler do 1 até o 25. Eu peço que você preste bastante atenção e ao terminarmos de ler, peço que você também continue com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredando-no por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, codinome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rude ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com as mãos para que calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas
a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Peço que o pastor se dirija a Deus uma oração, para que Deus nos guie nessa exposição. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos a expansão do Evangelho de tal forma que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E com essa grande expansão, nasce a primeira igreja base para a missão aos gentios, a igreja de Antioquia, liderada por Barnabé e Saulo, líderes esses que foram para a Judeia socorrer os irmãos que tinham sido alcançados pela fome que assolava o mundo. Mas nós, ao lermos esse capítulo 12, vem uma pergunta à nossa mente. Qual a função deste capítulo na narrativa total? O que Lucas quer nos passar? Porque nós vemos o avanço do Evangelho. E principalmente nós vimos a primeira igreja de Antioquia. E no capítulo 12, começa com a morte de um apóstolo. Como que a igreja avança, nasce a primeira igreja dos gentios, e logo vem a notícia de um mártir. E após isso, a prisão de Pedro. O que Lucas quer nos passar? E é sobre isso que nós vamos falar. A vitória e o progresso triunfante do Evangelho. A vitória e o progresso triunfante do Evangelho. Como eu pedi, peço que você continue com a Bíblia aberta, pois nós vamos esmiuçar o Evangelho. Nós vamos ver aí primeiro o martírio do apóstolo Tiago, no verso 1 e verso 2. E Lucas, ele começa escrevendo por aquele tempo. E que tempo é esse? O tempo do avanço do Evangelho. Se você olhar aí do verso 27 ao verso 30,
semana passada nós fomos bem explicados que havia uma grande fome no mundo ia vir uma grande fome nos tempos de Cláudio. E aqui é esse tempo, por aquele tempo. O próximo aí, ele fala, mandou o rei Herodes. Herodes aqui é Herodes Agripa I, que é o sobrinho de Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e participou do julgamento de Jesus. Esse Herodes que nós estamos falando hoje é sobrinho de Herodes Antipas, que é neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Então, esse é o Herodes Agripa I. Herodes Agripa I tinha o apoio dos imperadores romanos Gaio e Cláudio, e por isso ele tinha recebido a autoridade para governar toda a Judéia, Galileia, Transjordânia e Decápolis. Ele era o soberano daquela época e tinha sua sede em Jerusalém. E a intenção de Herodes, no primeiro momento, para nós entendermos, é que os cristãos foram chamados, se você olhar no verso 26, no finalzinho, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, o império de Herodes, naquela época, já tinha uma agulha ali incomodando Herodes. E o que ele faz é prender alguns da igreja para os maltratar. No verso 1 aí, parte B. E a intenção dele era prender alguns, e também ele prendeu a Tiago, ou melhor dizendo, passou o fio de espada a Tiago. E cremos que isso pode ter sido uma instigação da liderança judaica, insatisfeita com o avanço do evangelho em Jerusalém, e por isso, junto a Herodes, exerceram uma grande influência. E Herodes, que sempre queria manter os judeus satisfeitos, mandaram maltratar alguns homens e passar a fio de espada a Tiago. E olha só, verso 2: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vem esse Tiago aqui, é óbvio, ele já fala que é irmão de João, não é irmão de Jesus. E ele coloca, Herodes mata o apóstolo Tiago a fio de espada. E o que seria isso? O cristão era colocado de joelhos e um soldado vinha com a espada e decapitava a cabeça de algum homem. E aqui ele decapita a vida de Tiago. E aqui se encontra o registro do primeiro apóstolo martirizado. Esse é o primeiro apóstolo que morre. Mas se você voltar a alguns capítulos, nós vamos ver o primeiro mártir mesmo foi Estevão, apedrejado. Mas aqui nós temos a primeira morte de um apóstolo, o apóstolo Tiago. E Tiago aqui é citado e era um dos líderes da igreja de Jerusalém, juntamente com João e Pedro, e era obviamente apóstolos que faziam parte de um ciclo mais íntimo
de privacidade, de companhia de Jesus, de acordo com os evangelhos. Então, nos evangelhos é explicado que tinha. Jesus sempre chamava Tiago, irmão de João, chamava João e Pedro, para estar mais próximos. É esse que é martirizado. E esse grande líder morre pelas mãos de Herodes Agripas. Mas ele não parou por aí, irmãos. A execução de Tiago teve um grande efeito. Verso de número 3. Que efeito que era esse? O povo se irou com Herodes. O povo se entristeceu com a morte de Herodes? Não, pelo contrário. Vendo ser isso agradável aos judeus, eles se agradam, a liderança se agrada, os judeus se agradam com a morte do apóstolo Tiago e, consecutivamente, Herodes prende Pedro. Verso de número 3, parte B. Prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E eu vou explicar aqui o que é exatamente pães asmos. Os dias dos pães asmos era uma festa que durava 7 dias e não podia comer nada com fermento. Aí vem a palavra asmos. A festa tinha como propósito manter na memória israelita a aflição que eles sofreram no Egito e o modo como Deus os tirou. E após essa semana dos pães asmos, era fechado com a festa da Páscoa, celebrado a festa da Páscoa. E é importante lembrar que a lei judaica não permitia julgamento e nem execução nesse período. E é por isso que Herodes prende a Pedro. Ele não podia, em nenhum momento, executar ou julgar Pedro por conta da festa dos pães asmos. Porque se ele fizesse isso, ele estava descumprindo a lei e teria rebelião em seu governo. E era uma coisa que ele não queria. E por conta dessa lei, Herodes lança Pedro na prisão. Verso 4, parte A. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere. E veja que foi tomadas as máximas precauções contra qualquer tentativa de fuga. Verso 4b. Olha só. Lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes, pensando, talvez, como iria fazer para prender a Pedro e não fazer como nos outros capítulos anteriores, que os apóstolos fugiam. Os apóstolos tinham fama de fugir, de escapar. Na prisão, o sumo sacerdote, no capítulo 4, prende os sacerdotes. E no verso 5 também prendem. E ambos eles escapam. Então, o que Herodes faz aqui é uma segurança máxima. Entregá-lo para 4 escoltas, grupo. Cada grupo tinha 4 soldados e esses colocados para a guarda de Pedro. E esse plano era para que houvesse um revezamento e eliminar que os guardas dormissem. Se você calcular, tinham 16 guardas guardando a prisão de Pedro. Herodes queria, de qualquer maneira, extinguir a saída, a fuga de Pedro. Mas nós vamos entender ainda. E a intenção de Herodes era apresentá-lo
depois da festa dos pães asmos. No último verso aí, verso 4, no último parágrafo aí. Apresentá-lo ao povo depois, tendenciando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas apresentá-lo era apenas um pretexto, porque Herodes já estava decidido a matar Pedro. Ele queria saber apenas em agradar os judeus, por isso traria equilíbrio para o seu reino. Se ele não ouvisse os judeus, poderia talvez causar discórdia dentro do seu reinado. E que situação, irmãos, nós chegamos até aqui? Nós vimos os irmãos sendo presos e maltratados. Após isso, a morte do apóstolo, o primeiro apóstolo, Tiago, e consecutivamente a prisão de Pedro. Parece que nós vemos daqui, ou os irmãos, se você colocar no lugar lá deles, parece sem esperança. Parecia que Pedro não tinha como escapar dessa vez. Que a pequena e pouca influência da comunidade de Jesus poderia fazer contra o poder armado de Roma e até o império de Herodes. E olha aí o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. E o verso 5, parte B. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse mas aqui é como se, enquanto Pedro estava preso lá, a igreja orava por Pedro. Não havia rebeliões por Herodes. Você não vê aqui reclamações de que os irmãos estavam pregando o evangelho e como um líder é preso e como um líder é morto. Eles não reclamam, eles simplesmente oram. E é interessante nós vermos aqui a oração incessante. Mas havia oração incessante. E a palavra incessante aqui é fervoroso. E é a mesma palavra que aparece quando Jesus ora no Getsêmani. E aqui vai um pensamento, como a gente está orando, irmãos? Como nós estamos orando em meio às dificuldades, à assolação em nosso meio? Será que nós temos orado de forma correta, de forma fervorosa, de forma incessante a Deus? Ou nós simplesmente fazemos a oração do arroz e feijão e pronto? Aqui a igreja faz o contrário. A igreja orava fervorosamente para libertar Pedro da prisão. E quem orava aqui era a igreja, irmãos. E é importante ressaltar, porque não havia grupo, não tinha um grupo específico orando pela igreja. Não tinha um grupo da igreja orando. Era a igreja, toda a igreja orava pelo seu líder Pedro. E é o que acontece. Os irmãos oram, e olha aí no verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere.
olha só, irmãos, Pedro iria morrer no outro dia. Estava tudo certo. Tudo estava ocorrendo de acordo com o plano de Herodes. Prenderam Pedro, colocaram 16 soldados. Como é que Pedro ia escapar? Não tinha como. E o que Pedro faz aqui, irmãos? Dormia. Ele dormia. Das duas, uma, ou Pedro estava cansado, ou Pedro confiava no Deus que ele servia, no Deus que ele pregava. E mais uma vez vem uma reflexão a nós. Será que nós temos dormido bem em dias de assolação, em dias de provação? Será que nós estamos dormindo como Pedro dormia aqui? Irmãos, Pedro tinha 2 guardas do lado dele, e além dos guardas, ele estava acorrentado. E mesmo assim, ele dormia. Ele confiava em seu Deus. E de uma forma ou de outra, morrendo ou ele escapando da prisão, ele tinha certeza da sua salvação em Cristo Jesus. É por isso que ele dormia aqui. E nós vemos, a partir do verso 7, a fuga de Pedro. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. A parte aqui do verso 7, o milagre acontecendo, que sobreveio um anjo do Senhor e tocando ele o lado de Pedro. O lado aqui, irmãos, é como se Pedro estivesse sentado e o anjo toca, e ao tocar, ele toca na... Sabe quando você dá um toquinho aqui na costela? É o que o anjo faz para acordar. Mais uma vez, Pedro nos mostra que ele estava tranquilo, porque o anjo aparece e Pedro continua dormindo. E uma luz iluminou a prisão e tocando-lhe o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te. E ao levantar, automaticamente cai as algemas das suas mãos. Olha um milagre mais uma vez acontecendo. Então as cadeias caíram das mãos. E disse-lhe mais o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro parece estar meio que dormindo ainda, tentando assimilar. Olha o verso 9. Então, saindo, o seguiam, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Irmãos, imagine, você dormindo, um anjo te acorda, pede para você levantar, e quando você levanta, a algema cai das suas mãos, e ele pede para você calçar os chinelos, porque na prisão você não ficava de chinelo, não ficava de capa, não ficava... Por isso que o anjo pede para ele colocar todas essas coisas, porque ele está praticamente nu. E para você ver o milagre acontecendo aqui, Pedro também não acredita nisso, porque ele fala, não sabendo que era real, ou seja, ele meio desacordado ainda, meio sonâmbulo, o anjo pede para ele seguir, o anjo pede para que siga ele, e ele segue. Agora imagine, você de capa, 2 soldados do seu lado, abre-se um portão, ele sai por meio dos guardas, e aqui a gente vê que tem 3 portões que Pedro passa, e os soldados não
percebem. Verso 11. Pedro caiu em si e reconhece... Perdão, irmãos. Verso 10. Ele se abre automaticamente. Esse abre automaticamente aqui, os teólogos vão dizer que Pedro estava preso na torre de Antônia, que é uma prisão, como se fosse uma prisão máxima. Então, além de Pedro estar numa torre, tinha 16 homens guardando a prisão e ainda tinha 3 portões. Ele passa por 2 deles sem nenhum sentinela perceber, e havia um portão pesado, o último portão da torre, e esse portão abre automaticamente. Olha aí o verso 10, parte B, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredando por uma rua, caminhando por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. E o verso 11, dá uma olhada no verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Pedro cai em si com um grande milagre e a grande vitória diante de Herodes e do povo judeu. Ele meio que acorda, olha para trás e vê que tinha visto, que tinha passado por um milagre, por uma vitória, e Deus o fez, e ele dá glórias, ele dá graças por conta disso. E imediatamente Pedro vai para uma casa, o verso de número 12, e considerando ele a sua situação, que situação? De fugitivo, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, codinome Marcos. E essa casa que Pedro vai, irmãos, é o mesmo local que Jesus, o Senhor, fez a ceia, e bem provável que foi também onde aconteceu o Pentecostes. E na última parte do verso 12 aí, era onde todos os irmãos se reuniam para orar. Verso 12, a última, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. No último dia, para que Herodes apresentasse Pedro, Pedro foge e a igreja continua orando em prol de Pedro. E Pedro bate na porta, no verso 12 aí, no verso 13. Quando ele bateu ao postigo é como se tivesse uma porta, e lá não tinha olho mágico, era uma janelinha, e Pedro bate ali, e Rude, verso 13, Rude vê que era a voz de Pedro. Ao invés dela abrir a porta, ela volta e avisa aos irmãos. E olha o que os irmãos falam. Reconhecendo a voz, alegrou-se e ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar Pedro, que estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás loucas? Está louca? E ela, insistindo, persistindo, falou de novo. E então eles falaram: é o anjo de Pedro. E aqui, irmãos, o anjo de Pedro, aqui não é o mesmo enviado por Deus para libertar Pedro. Os judeus acreditavam que as pessoas tinham anjos da guarda, daí vem a palavra: o anjo da guarda está com você. Daí vem essa frase. E que tinham a semelhança das pessoas
que protegiam. Por isso, um deles dizia que era Pedro, que era João, na verdade. Mas abrindo-lhe a porta, então, os irmãos que estavam lá, insistido por Ruth, abre a porta e se depara com a resposta da oração dos irmãos, Pedro diante deles. E a palavra diz que eles ficaram atônicos, eles ficaram confusos, porque estavam orando e agora Pedro aparece na porta. Como assim? O verso 17 diz, e aqui, irmãos, no verso 17, Pedro pede para eles se calarem. Olha lá, contou-lhe, entrando Pedro, continuava batendo, então eles abriram, viram-lhe e ficaram atônicos. Ele, porém, trazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou. Olha só, Pedro não diz, eu saí, ou Pedro não diz, eu escapei, mas Pedro diz, o Senhor me livrou do cárcere. E ele pede para anunciar a Tiago e aos irmãos. Tiago, aqui citado, é irmão de Jesus, que mais tarde lideraria a igreja de Jerusalém. Tiago era como se fosse o braço direito de Pedro. E Pedro sai de cena por conta do acontecido aqui no capítulo 12, e ele só aparece agora no capítulo 15. E olha só, depois de Pedro ter escapado, depois de Pedro ter ido até a casa dos irmãos, o verso 18 e 19 conta como é que ficou a cadeia lá, como é que ficou o cárcere lá. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E justiçadas aqui, irmãos, no período Herodes executa os soldados que eram responsável pela guarda de Pedro. E por que Herodes faz isso? Havia um costume típico da antiguidade que, se o prisioneiro fugisse, os soldados teriam que pagar com a vida. E assim Herodes o fez, matando os 16 soldados que estavam responsáveis por guardar Pedro. E a partir do verso 20, nós vamos ver a história invertendo a morte de Herodes. Verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, porém estes de comum acordo se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, mediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Após a fuga de Pedro, Herodes ele vai para Cesareia junto ao rei. E no verso 20 aqui, ele tinha uma divergência entre os habitantes de Tiro e de Sidom. E essa divergência era porque Tiro e Sidom tinham governadores próprios, não eram conciliados a Herodes.
e eles se juntam para alcançar um favor do rei. E eles alcançam, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Eles estavam com medo de alcançar, de vir a fome até Tiro e Sidom. E ao se reunirem lá, nessa homenagem ao imperador, Herodes se dirige à palavra, o verso 21 aí, ó. Em dias designados, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Então Herodes iria falar um pouco sobre o que ele queria, junto com os governadores de Tiro e de Sidom, e fazer um elogio, fazer um discurso ao imperador. E automaticamente o povo confundiu, elogiou Herodes. Verso 22, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Olha só como a história se inverte. Nós começamos o capítulo 12 com os cristãos maltratados, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, e tudo isso patrocinado e liderado por Herodes. E olha o que acontece com Herodes. Herodes é ferido por um anjo por não dar glórias a Deus. Herodes morre. E aqui a história conta que, ao anjo ferir ele, Herodes vai para o seu reinado e morre lá de verme. E verme aqui é muito comum naquela época, porque os médicos não tinham higiene. Então, ao mexer na ferida, tinha bactéria. Então, Herodes morre e dá o seu último suspiro. E no verso 24, que é o auge da história: Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Olha só, Herodes planeja, Herodes tenta matar Pedro, não consegue, agora morto, e o evangelho avança. Irmãos, eu queria concluir e dizer aos irmãos, no começo, eu não sei se você lembra, mas eu disse, a exposição do texto aqui diz a vitória e o progresso triunfante do evangelho. Mas aonde há a vitória na morte do apóstolo Tiago? É isso que veio à minha cabeça, à minha mente. Onde está a vitória na morte do primeiro apóstolo Tiago? E eu concluí, irmãos, que devemos entender que a uns Deus livra na morte e outros Deus livra da morte. Ambas vão ter vitória com Deus. Se hoje nós fomos assolados pela morte, nós estaremos com Cristo. Se hoje nós estivermos liberados da morte, nós também teremos vitória, pois estaremos com Jesus. Em dois lados, e os dois lados, estaremos vitoriosos com Cristo Jesus. E eu concluo que a soberania de Deus em conduzir a história,
Herodes pensava que estava tudo certo, mas Deus estava no controle. Acima de Herodes há um Deus soberano que escreve a história segundo o que Ele quer. Segundo, nós entendemos que a responsabilidade humana em confiar e reconhecer sua pequenez. Nós devemos, irmãos, ter a responsabilidade de confiar e reconhecer a nossa pequenez. Porque diante do impossível, 16 guardas guardando Pedro, como é que aquela igreja ia prevalecer? Como é que aquela igreja ia libertar? Porque eles não tinham apoio político. Eles não tinham nenhum apoio, irmãos, nenhum apoio. E o que eles fazem é orar a Deus, reconhecer a sua pequenez e confiar apenas em Deus. E por último, a consequência da oposição aos planos de Deus. Herodes morre por impedir ou tentar impedir o avanço do Evangelho. Nem sempre Deus irá nos atender de acordo com a nossa vontade. O povo orou para que libertasse os irmãos que estavam sendo massacrados e judiados por Herodes, mas o apóstolo, mais uma vez, o apóstolo Tiago morre e Deus liberta Pedro. Nem sempre, irmãos, nos momentos que nós orarmos, Deus vai fazer de acordo com o nosso coração, mas sim com a boa e perfeita vontade dele em nossas vidas. Devemos orar juntos, fervorosamente, diante de um fato impossível aos nossos olhos, pois nós cremos que o nosso Deus, o soberano Deus, tem controle de tudo e de todos, e Ele faz o que Ele quiser das nossas vidas e das situações que nos assolam. E eu termino, irmãos, no verso 24 e 25, para nós encerrarmos. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Olha aí o avanço do Evangelho em meio às dificuldades. Que Deus nos abençoe e que nós possamos confiar no Deus do impossível, que nós possamos crer que há vitória para nós e que o progresso do Evangelho sempre irá prevalecer, independente das dificuldades, independente das perseguições, o Evangelho sempre vai avançar, porque a palavra de Deus é viva. Vamos orar? Pai,